O caso que você está prestes a conhecer aconteceu em setembro de 2015 em Los Angeles e chocou toda a comunidade universitária da UCLA. Andrea Del Vesco, uma jovem de 21 anos no último ano da faculdade, tinha tudo pela frente. Estava prestes a se formar em psicologia e espanhol. Tinha o sonho de viver em um país de língua espanhola e construir uma carreira ajudando pessoas. Ela era o tipo de pessoa que atraía todos ao seu redor. Responsável, carinhosa, dedicada aos estudos e apaixonada por animais. Naquela manhã de setembro, o que deveria ser apenas mais um dia de preparativos para a semana de calouros da sua irmandade, se transformou em tragédia. Um incêndio devastador consumiu seu quarto e, inicialmente, todos pensaram ter sido um terrível acidente. Mas quando os investigadores começaram a analisar a cena, descobriram pistas perturbadoras que revelaram uma verdade muito mais sinistra. Em setembro de 2015, o bairro de Westwood, em Los Angeles, abrigava um complexo de apartamentos especialmente designado para estudantes universitários em seu último ano na UCLA. Era uma área considerada extremamente segura, onde jovens caminhavam tranquilamente durante a noite e voltavam para casa sem preocupações. A sensação de segurança era tanta que as estudantes frequentemente deixavam portas e janelas destrancadas, confiando na tranquilidade do local. Neste ambiente aparentemente protegido, Andrea Del Vesco dividia um apartamento com suas colegas da Irmandade Pi Beta Phi, um grupo de jovens unidas pelos laços acadêmicos e pela amizade. Andrea Lauren Del Vesco tinha 21 anos e havia nascido em Chicago, Illinois, no dia 29 de junho de 1994. Ela vinha de uma família extremamente amorosa, composta pelos pais Leslie e Arthur Del Vesco, um irmão mais velho chamado James e uma irmã mais nova, Alexis, que era 4 anos mais jovem. Alexis nutria uma admiração especial pela irmã mais velha, considerando-a um verdadeiro modelo a ser seguido. Andrea possuía uma personalidade magnética que naturalmente atraía as pessoas ao seu redor, sendo conhecida por sua alegria, diversão e jeito despojado de ser. Durante seus anos no ensino médio, Andrea se destacou academicamente de forma extraordinária. Ela conquistou uma bolsa de estudos integral em uma escola prestigiosa e recebeu diversos prêmios por suas conquistas acadêmicas, especialmente nas disciplinas de latim, espanhol e inglês. Seus méritos acadêmicos a levaram a ser reconhecida como National Merit Scholar, uma distinção que abriu as portas para várias universidades de prestígio. Quando chegou o momento de escolher onde cursaria o ensino superior, Andrea optou pela UCLA, onde estava no último ano de um curso duplo em psicologia e espanhol. O grande sonho de Andrea era se tornar psicóloga e, futuramente, viver em um país de língua espanhola, combinando sua paixão pela área da saúde mental com seu amor pela cultura hispânica. Além de seus interesses acadêmicos, ela tinha uma paixão profunda por animais. Essa conexão especial com os bichos a levou a adotar uma pequena chihuahua que recebeu o nome de Shea Panda, que se tornou sua companheira constante e era adorada por todas as colegas de apartamento. No entanto, nem tudo na vida de Andrea era perfeito. Em julho de 2015, apenas alguns meses antes dos eventos que mudariam tudo, ela foi indiciada por porte de substâncias ilegais em uma situação relacionada às atividades típicas da vida universitária. As acusações eram sérias e poderiam resultar em consequências graves, incluindo a possibilidade de prisão. Apesar da gravidade da situação legal, Andrea não permitiu que isso interferisse em seus objetivos acadêmicos e continuou focada em completar seu último ano na universidade, aguardando a resolução do processo judicial. A noite de 20 de setembro de 2015 começou de forma completamente normal e despreocupada. Andrea e suas amigas da Irmandade estavam empenhadas nos preparativos para a semana de recepção dos calouros, um evento importante no calendário da Pi Beta Phi. Elas passaram horas trabalhando juntas na sala de estar, criando cartazes coloridos, pintando enfeites e preparando todas as decorações necessárias
para receber as novas integrantes da Irmandade. O ambiente era de empolgação e camaradagem, com as jovens se dedicando aos detalhes da festividade que se aproximava. Conforme a madrugada avançava, as meninas começaram a se retirar para seus quartos uma a uma. Andrea, no entanto, decidiu ficar mais tempo na sala de estar, conversando com uma amiga até aproximadamente às 3h30 da manhã. Quando finalmente o sono chegou, ela acabou adormecendo ali mesmo no sofá da sala, enrolada em seu cobertor vermelho favorito. Era um hábito ocasional, que não causava preocupação entre as colegas, que também se retiraram para seus respectivos quartos. Sarah Marr morava no andar superior do mesmo complexo e havia passado um fim de semana especial com seu namorado, comemorando seu aniversário. Na madrugada de 21 de setembro, ela acordou muito cedo para uma missão específica: levar seu namorado ao aeroporto. Após deixá-lo para sua viagem, Sarah retornou ao apartamento por volta das 5h35 da manhã, planejando aproveitar pelo menos mais uma hora de sono antes de começar as atividades do dia. Ao se aproximar da entrada de seu apartamento e subir as escadas externas, Sarah sentiu uma presença estranha atrás de si. Quando se virou, avistou um homem parado imóvel na base da escadaria, como uma estátua. Ele era hispânico, usava um boné de beisebol preto, uma camiseta escura e jeans. O que mais a perturbou foi a forma como ele permaneceu completamente imóvel, observando-a fixamente. No momento em que percebeu que havia sido visto, o homem imediatamente fugiu correndo, desaparecendo na escuridão da madrugada. Abalada pelo encontro inesperado, Sarah rapidamente entrou em seu apartamento e trancou a porta. Por alguns momentos, ela considerou seriamente chamar a polícia para reportar o incidente, mas depois de conversar por telefone com seu namorado, que a tranquilizou, ela decidiu que talvez estivesse exagerando na preocupação. Pensou que poderia ter sido apenas um estudante voltando de alguma festa, ou talvez alguém visitando uma das outras moradoras do complexo. Decidindo que não havia perigo real, Sarah escolheu simplesmente ir dormir, sem imaginar que essa decisão teria consequências devastadoras. Após ter visto o homem suspeito e decidido ir dormir, Sarah conseguiu apenas 45 minutos de descanso. Às 6h da manhã, ela foi bruscamente despertada por sons perturbadores que ecoavam pelo complexo de apartamentos. Eram gritos agudos de uma mulher em desespero, acompanhados de latidos incessantes de um cachorro. O som parecia vir do apartamento de baixo, onde Andrea morava. Sarah imediatamente reconheceu que algo estava muito errado, especialmente considerando o encontro estranho que havia tido com o homem misterioso apenas uma hora antes. Preocupada com a segurança de Andrea, Sarah tentou ligar para o celular da amiga. O telefone tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. A falta de resposta aumentou drasticamente sua ansiedade. Lembrando-se do homem suspeito que havia visto anteriormente e agora ouvindo os gritos desesperados, Sarah tomou a decisão de chamar a polícia. Era uma precaução necessária diante de uma situação que claramente não era normal. 4 oficiais da polícia chegaram rapidamente ao local às 6h15, respondendo ao chamado de emergência de Sarah. No entanto, sua abordagem foi limitada e superficial. Os policiais realizaram apenas uma verificação externa do complexo de apartamentos, caminhando ao redor do prédio e iluminando as janelas com lanternas. Durante essa inspeção externa, eles não encontraram sinais óbvios de arrombamento, janelas quebradas ou portas forçadas. O mais crítico é que os oficiais não bateram em nenhuma porta para verificar o bem-estar dos moradores, nem tentaram entrar nos apartamentos para uma inspeção mais detalhada. Quando tudo parecia silencioso do lado de fora, eles concluíram que se tratava provavelmente de um falso alarme. Talvez alguém tivesse tido um pesadelo, ou talvez fossem apenas estudantes fazendo barulho após uma noite de festa. Sem uma investigação mais aprofundada, os 4 policiais deixaram o local, considerando o chamado resolvido. 1 hora depois, às 7h da manhã, Sarah foi despertada novamente, desta vez por um estrondo alto e preocupante. Correndo para sua varanda,
Ela testemunhou uma cena que a marcaria para sempre. Um homem estava saindo da varanda do quarto de Andrea, envolvido em um cobertor vermelho que cobria todo o seu corpo. Era exatamente o mesmo indivíduo que ela havia visto 1h30 antes, parado suspeito perto das escadas. Ao mesmo tempo, Sarah observou fumaça espessa e negra saindo do quarto de Andrea, seguida por chamas alaranjadas que começavam a se espalhar rapidamente. O homem correu em direção a um Nissan vermelho estacionado nas proximidades, onde havia outro homem esperando no banco do motorista. Sarah conseguiu notar um detalhe importante. O carro tinha adesivos no vidro traseiro com símbolos gregos da fraternidade Lambda Chi Alpha. Imediatamente, o alarme de incêndio do prédio começou a tocar, alertando todos os moradores sobre o perigo. As estudantes que moravam no apartamento de Andrea começaram a evacuar rapidamente. Quando tentaram verificar Andrea em seu quarto, descobriram algo incomum. A porta estava trancada. Isso era estranho porque Andrea nunca dormia de porta fechada, especialmente porque sua cachorrinha, Shea Panda, gostava de circular livremente pelo apartamento durante a noite. Usando uma chave reserva, as amigas conseguiram abrir a porta, mas foram recebidas por uma visão aterrorizante. O quarto inteiro estava tomado por chamas intensas e fumaça densa. Através da névoa, elas conseguiram vislumbrar vagamente o contorno de uma pessoa deitada imóvel na cama. Desesperadas, gritaram o nome de Andrea, mas não houve resposta. O fogo se espalhava rapidamente, tornando impossível qualquer tentativa de resgate. 32 bombeiros foram necessários para controlar o incêndio, que levou mais de 15 minutos para ser completamente extinguido. Quando finalmente conseguiram entrar no quarto destruído, encontraram evidências que imediatamente chamaram a atenção da polícia. Sobre a cama carbonizada, ao lado do corpo da vítima havia uma lixeira, claramente o ponto de origem do incêndio. Grandes manchas de sangue cobriam tanto a cama quanto o chão ao redor, evidência que jamais estaria presente em um incêndio acidental. A pequena Shea Panda foi encontrada viva, mas gravemente ferida pela inalação de fumaça, precisando de cuidados veterinários urgentes. O fogo havia sido claramente intencional, não um acidente. O corpo estava carbonizado demais para identificação visual ou por impressões digitais. Então os investigadores usaram registros dentários para confirmar que se tratava de Andrea Del Vesco. A necropsia revelou a verdade chocante. Andrea havia sofrido 19 facadas, incluindo ferimentos profundos no pescoço que atingiram suas artérias carótidas. Crucialmente, não havia fumaça em seus pulmões, provando que ela já estava morta quando o incêndio começou. Na mesma noite, estudantes de um apartamento em frente ao de Andrea reportaram um roubo. Ladrões haviam levado um laptop, chaves de carro e alto-falantes da marca Sonos. O carro também foi vasculhado. A polícia suspeitou de uma conexão entre este roubo e o assassinato de Andrea. Os alto-falantes Sonos se tornaram uma pista crucial porque requerem registro online antes do uso. A polícia contatou a empresa, pedindo para monitorar qualquer tentativa de ativação do dispositivo. O rastreamento por endereço IP poderia levar diretamente aos ladrões. Dias depois da estratégia de rastreamento ser implementada, a polícia finalmente recebeu a ligação que esperava. Os alto-falantes Sonos roubados haviam sido registrados online e o endereço IP apontava para a cidade de Fresno, localizada a aproximadamente 300 quilômetros de Los Angeles, cerca de 3 horas de viagem de carro. O usuário que havia registrado o equipamento se identificava como Joseph, um estudante da Fresno State University. Quando os detetives chegaram à casa de Joseph para questioná-lo, ele demonstrou genuína confusão e surpresa. Joseph admitiu que sim, os alto-falantes estavam em sua posse, mas insistiu que não eram seus. Segundo ele, o equipamento pertencia a seu colega de quarto, Alberto Medina. Joseph explicou que Alberto havia viajado para Los Angeles alguns dias antes e retornado no dia 22 de setembro, apenas um dia após o assassinato de Andrea. Quando voltou da viagem, Alberto trouxe consigo não apenas os alto-falantes,
mas também outros itens variados como pratos, toalhas e garrafas de álcool. Questionado sobre a origem dos objetos, Alberto havia dito a Joseph que um amigo de Los Angeles estava se mudando e havia dado a ele as coisas que não queria levar. Alberto Medina era um jovem de 22 anos que estudava psicologia e serviço social na Fresno State University. Ele tinha o orgulho especial de ser o primeiro membro de sua família a cursar uma universidade, uma conquista que seus pais celebravam com grande alegria. No entanto, sua trajetória universitária não havia sido completamente tranquila. Alberto havia sido membro da fraternidade Lambda Chi Alpha em 2014, mas foi rapidamente expulso pelos próprios irmãos de fraternidade devido a episódios de má conduta. Um detalhe crucial chamou imediatamente a atenção dos investigadores. Alberto dirigia um Nissan vermelho, exatamente como o carro descrito pela testemunha Sarah Moore. Além disso, o histórico de expulsão da Lambda Chi Alpha explicava os adesivos da fraternidade que Sarah havia visto no vidro traseiro do veículo na manhã do crime. Quando os detetives localizaram Alberto e o levaram para interrogatório, ele admitiu ter viajado para Los Angeles no fim de semana em questão. Sua versão inicial era que havia ido encontrar um amigo de colégio chamado Eric Marques. Segundo Alberto, os dois haviam passado o fim de semana se divertindo, indo a um show e frequentando várias festas pela cidade. Quanto aos alto-falantes, sua história mudou várias vezes durante o interrogatório, mostrando inconsistências óbvias. Eventualmente, ele tentou jogar toda a responsabilidade pelo roubo dos equipamentos em Eric, alegando que seu amigo havia sido o verdadeiro culpado. Eric Marques também tinha 22 anos e era estudante de medicina na própria UCLA. O mais impressionante era que ele morava em um apartamento localizado a apenas 5 minutos de distância do complexo onde Andrea vivia. Quando questionado pela polícia, Eric apresentou uma versão completamente diferente dos eventos. Ele confirmou que havia passado o fim de semana com Alberto, mas sua cronologia era distinta. Segundo Eric, os dois haviam chegado ao seu apartamento por volta das 2h40 da madrugada e dormido profundamente até as 8 horas da manhã. Eric alegou ter bebido muito durante a noite e afirmou que sua memória sobre os eventos estava completamente nebulosa devido ao álcool. A investigação deu uma guinada decisiva quando os detetives conseguiram acesso às câmeras de segurança do prédio onde Eric morava. As filmagens revelaram informações que contradiziam diretamente as versões de ambos os suspeitos. As imagens mostravam claramente os dois homens chegando ao prédio às 2h40, exatamente como Eric havia dito. No entanto, um detalhe crucial saltou aos olhos dos investigadores. Alberto estava vestindo exatamente a roupa descrita por Sarah Moore: boné preto, camiseta escura e jeans. Mais importante ainda, as câmeras registraram que os dois homens deixaram o apartamento novamente às 4h30 da madrugada, contradizendo completamente a alegação de Eric de que haviam dormido até às 8 horas. O retorno final foi capturado às 7h11 e, neste momento, a imagem era inconfundível. Alberto estava envolto no mesmo cobertor vermelho que Sarah havia visto na figura que fugia da varanda de Andrea. Quando ambos os homens foram presos e levados para exame físico, as evidências se tornaram ainda mais contundentes. Alberto apresentava mãos cobertas de arranhões profundos, marcas típicas de ferimentos de defesa deixados por alguém lutando desesperadamente por sua vida. Questionado sobre os ferimentos, Alberto deu uma explicação vaga, alegando que havia se envolvido em uma briga durante uma festa, mas não conseguia lembrar com quem ou por quê. Em contraste, Eric não apresentava qualquer ferimento ou marca suspeita em seu corpo. Os investigadores obtiveram mandados de busca para os apartamentos de ambos os suspeitos. Na residência de Eric, encontraram manchas suspeitas que pareciam indicar que sangue havia sido lavado recentemente. As amostras foram coletadas e enviadas imediatamente para análise laboratorial. O apartamento mostrava sinais claros de limpeza recente e tentativas de remoção de evidências. A busca na casa de Alberto em Fresno revelou evidências devastadoras.
Dentro de um saco de lixo escondido em seu closet, os investigadores encontraram o cobertor vermelho que Sarah havia visto, uma faca ensanguentada que se revelaria ser a arma do crime, roupas masculinas cobertas de sangue e, de forma perturbadora, peças de roupa íntima feminina. A análise forense do Nissan vermelho de Alberto completou o quadro probatório. O carro estava literalmente coberto de sangue por dentro. Todas as amostras coletadas, do carro, da faca, das roupas e do apartamento, foram testadas e confirmadas como sendo compatíveis com o DNA de Andrea Del Vesco, fornecendo confirmação científica definitiva do envolvimento direto de Alberto no assassinato. Durante a investigação, surgiu uma testemunha adicional que forneceu informações cruciais sobre os momentos que antecederam o crime. Júlio, um homem que trabalhava coletando latas de alumínio para reciclagem, estava nas ruas nas primeiras horas da manhã de 21 de setembro, quando foi abordado por dois homens. Por volta das 5h30, enquanto procurava latinhas próximo ao complexo de apartamentos, Júlio viu um carro se aproximar com dois ocupantes. O homem que desceu do veículo o abordou diretamente e fez uma pergunta estranha. Queria saber se Júlio sabia lutar. Mais perturbador ainda, o homem explicou o motivo da pergunta, dizendo que estava prestes a entrar no apartamento de uma mulher e não tinha certeza se haveria homens lá dentro. Durante toda essa conversa bizarra, o segundo homem permaneceu dentro do carro, no banco do motorista. Confuso e desconfortável com a situação, Júlio simplesmente se afastou. Mais tarde, quando as autoridades divulgaram fotos dos suspeitos, Júlio identificou imediatamente o homem que havia falado com ele. Era Alberto Medina. Com base no acúmulo de evidências físicas, testemunhais e circunstanciais, tanto Alberto quanto Eric foram formalmente acusados de homicídio. No entanto, à medida que a investigação avançava, ficou claro que as evidências apontavam principalmente para Alberto como o executor direto do crime. Os arranhões em suas mãos, o sangue de Andrea em suas roupas e carro, além do cobertor e da arma encontrados em sua casa, construíam um caso sólido contra ele. Quanto a Eric, as evidências sugeriam que ele possivelmente desconhecia os planos violentos de seu amigo, tendo participado apenas dos roubos realizados na mesma noite. Enquanto os aspectos legais se desenrolavam, a família Del Vesco enfrentava outra perda devastadora. Shei Panda, a pequena chihuahua de Andrea, havia sido levada imediatamente a um hospital veterinário após ser resgatada do incêndio. Apesar dos esforços médicos, seus ferimentos causados pela inalação de fumaça eram extremamente graves. A cachorrinha havia permanecido ao lado de Andrea durante todo o ataque, demonstrando lealdade até o fim. Vendo o sofrimento do animal e a baixa probabilidade de recuperação, a família Del Vesco tomou a difícil decisão de autorizar a eutanásia, permitindo que Shei Panda se reunisse com Andrea sem mais dor. Em 2017, 2 anos após o crime, a promotoria decidiu oferecer a Eric Marques um acordo judicial separado do processo de Alberto. Reconhecendo que as evidências contra Eric eram principalmente relacionadas aos roubos e não ao homicídio propriamente dito, os promotores permitiram que ele se declarasse culpado de cumplicidade e roubo. Eric aceitou o acordo e foi sentenciado a 2 anos e 8 meses de prisão. Não havia evidências sólidas de que ele tivesse participação direta no assassinato de Andrea ou mesmo conhecimento prévio das intenções de Alberto. O julgamento de Alberto Medina começou em 2018, 3 anos após o crime. As acusações contra ele eram graves e abrangentes: homicídio em primeiro grau, incêndio criminoso, roubo e crueldade animal. A promotoria apresentou uma teoria detalhada dos eventos, argumentando que Alberto havia invadido o apartamento através da varanda de Andrea, cometido agressão sexual, esfaqueado a vítima 19 vezes e depois ateado fogo ao quarto para destruir evidências. Um detalhe particularmente perturbador, revelado durante o julgamento, era que Alberto provavelmente ainda estava presente no quarto de Andrea quando os policiais fizeram a primeira verificação
às 6h15, significando que ele permaneceu escondido enquanto as autoridades estavam do lado de fora. A defesa de Alberto enfrentou uma tarefa quase impossível, pois não conseguiu apresentar argumentos sólidos contra o volume esmagador de evidências físicas e testemunhais. Durante o processo, emergiram revelações adicionais que fortaleceram ainda mais o caso contra Alberto. Um de seus colegas de quarto, em Fresno, relatou às autoridades conversas suspeitas que Alberto havia iniciado após o crime ser noticiado na mídia. De forma perturbadora, Alberto havia descrito detalhes específicos do crime que nunca haviam sido divulgados publicamente, incluindo aspectos íntimos da cena do crime. Mais chocante ainda, ele havia se vangloriado da inteligência do criminoso em queimar evidências para esconder rastros. Este conhecimento íntimo de detalhes não divulgados forneceu evidência adicional de sua participação direta. Em 21 de setembro de 2018, exatamente 3 anos após o assassinato de Andrea, Alberto Medina foi considerado culpado em todas as acusações. O juiz o sentenciou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante todo o julgamento e até o momento da sentença, Alberto nunca demonstrou qualquer sinal de remorso genuíno ou admitiu sua culpa, mantendo uma postura fria e desinteressada que chocou observadores. As consequências do caso se estenderam além das sentenças criminais. Em novembro de 2016, mais de um ano após o crime, 2 oficiais da polícia de Los Angeles, Roadell Sudduth e Alicia Williams, foram demitidos de suas funções. Estes eram os oficiais que haviam respondido ao primeiro chamado de Sarah às 6h15, mas falharam em conduzir uma investigação adequada, limitando-se a uma verificação externa superficial sem entrar nos apartamentos ou verificar o bem-estar dos moradores.